Nada relacionamento. É uma palavra forte, porque nós nos relacionamos com tudo, com filhos, com esposas, com maridos, com igreja, com pessoas que estão no nosso convívio, em volta, à nossa volta. Então isso se chama relacionamento. Toda pessoa que eu dirijo, eu estou em relacionamento, seja de uma forma passageira, mas às vezes eu costumo ver quando a gente conversa com uma pessoa, pega uma informação, a gente ali se relacionou com aquela pessoa, por menor que seja, você tem que ter educação para falar com a pessoa, para comentar com a pessoa, e a forma mais correta da gente se relacionar em outras situações, em todas as situações, em primeiro lugar, é relacionando com Deus. Há várias formas de viver, claro. Tem pessoas que estão vivendo de uma forma e fazendo outras coisas. Mas eu quero dizer para você que a melhor forma de se viver é viver abundância na presença de Deus, abundância de vida, se relacionar com Deus. Essa é a melhor forma de se viver, é ter relacionamento com Deus, porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho tudo. Eu posso superar qualquer situação, com dor, chorando, mancando, mas eu vou conseguir. Porque o próprio Jesus disse que a gente não estava isento de tribulações ou de outras situações, não. Nós estamos para passar mesmo. Mas o que eu quero dizer é que quando você sabe quem você é em Deus e com Deus, o que Deus tem para você, você se relaciona com qualquer pessoa. A palavra de Deus diz aqui em Jeremias 29, 11. Tem duas versões. A minha é essa daqui, porque eu bem sei que os pensamentos. E tem outras versões que falam assim, porque bem sei que os planos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que eu quero dizer para vocês que Deus, ele tem pensamentos para as nossas vidas. Muitas vezes nós incluímos pessoas nos nossos relacionamentos por uma necessidade de agradar a nossa alma, uma necessidade de, talvez porque se sente só, uma necessidade de porque aquela pessoa, você estando com aquela pessoa, você vai ser bem vista, uma necessidade, qualquer outra necessidade, para resumir, que não esteja, que essas necessidades, mas que a sua vida, ela não esteja inclinada por um propósito de Deus, você vai se frustrar. Seja qual for o relacionamento que você entrar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo de relacionamento, não é só marido e mulher, é todos os relacionamentos. Eu entro no relacionamento por um projeto que Deus tem para a minha vida. Antigamente, eu confesso, irmão, quando eu era jovem na fé, eu disse assim, meu Deus, o que as pessoas falam? Eu tenho que orar primeiro. Eu tenho que fazer isso primeiro. Eu digo, meu Deus, mas será que tudo tem que fazer isso? E depois a gente vai ver, porque existe uma fome dentro de você, que você quer preencher ela com qualquer coisa. Se você está com muita fome, eu dou um conselho, não faça compra, não vá ao supermercado, porque você vai ter prejuízo. Você vai colocar coisas dentro do carrinho que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque é a sua fome. Então, muitas vezes, o ser humano, ele tem essa fome horrorosa de querer se relacionar e não saber quem ele é em Deus. Ele esquece, ele tem a mente culta. Ele não sabe o que Deus fez por você e por mim em outros tempos. E aí, o que acontece? Ele esquece que Jesus pagou um preço lá na cruz. Ele esquece que você não está sozinho, que você não é órfão de pai e mãe, que você é filho de Deus, que você não precisa se relacionar com qualquer traqueia, você não precisa se relacionar com qualquer pessoa por migalhas, para receber elogios, casar com qualquer pessoa. Por quê? Porque não quer esperar no tempo de Deus, não quer ouvir a voz de Deus para se identificar com Deus. E aí
a gente ainda vai mais a fundo do que isso. Moisés, muitas vezes, a gente somos de Deus, nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus, aí chega um certo ponto que você se cansa. Você está esperando algo de Deus e você quer porque você quer, e Deus está ali, filha, mais um pouco, eu te concedi isso, é o seu direito, isso é sua missão, não é a missão da apóstola Amara não, Meire, é sua mesmo, é sua missão, você vai dar conta, eu te capacitei por isso, mas não, você quer dar uma ajudinha a Deus, e aí de tanto você falar com Deus, é porque eu estou procurando aqui a palavra, meu amado, por isso que eu estou aqui, de tanto você falar e reclamar, aí Deus acaba, tá bom, então vai fazer isso mesmo. Vamos, eu vou te ajudar aí. Mas lembre-se, foi você que quis, foi você que escolheu. Vou ler aqui, a palavra em 11 de Números. Peraí, 11. Isso mesmo, 11. Diz assim, Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que me puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei eu, para que me deste o que levasse ao colo? Como alvo, leva o cria à terra que juraste os seus pais, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porque contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso. Olha o que Moisés diz, eu sozinho, isso era a missão de Moisés, eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim faz comigo, mata-me. Eu te peço, se eu não tenho achado graça aos teus olhos e não me deixas ver o meu mal, e aí diz o Senhor a Moisés, junta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabeis que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação. E ali se porão contigo. Então eu descerei e ali pararei contigo. E tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comeis carne. Queridos, toda vez que você fosse, isso aqui todo mundo sabe, era quando o povo estava no deserto e começaram a falar com Moisés que eles queriam comer carne, que eles estavam cansados. Imagina você numa casa ou numa igreja, igual o bispo Agostinho tem, e o povo, não, o senhor é um pastor, há uma grande fome, e Deus mandou reunir todo mundo ali na igreja, se vira, bispo Agostinho, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. E aí, o que acontece? Bispo Agostinho vai lá na presença de Deus e fala, olha, senhor, esse fardo aqui, olha, tá muito grande. Mas eu quero dizer, tanto fardo que Deus dá a um pastor, um bispo, a um filho dele, com um filho, com uma mãe, com um parente, com um trabalho, com um chefe. Se você está dentro do propósito, veja bem, você vai passar feliz da vida. Porque eu vou dar o testemunho nosso. Se Deus não tivesse no propósito da missão, lá que nós somos agora, o que teria acontecido? Nosso dinheiro acabou no primeira embarcação. O que a gente ia fazer? Mas Deus estava no propósito, então Ele garante. Você pode chorar, pode convocar. Olha, gente, o negócio é o seguinte, eu fiz ali a contabilidade, vamos orar, mas Deus está no controle. Essa é a diferença quando Deus está no propósito. E aí, quando você está dentro do propósito de Deus e que você quer recuar, como aqui no caso Moisés, estava achando que era pesado demais, Deus sabia o que estava fazendo. Esse povo era um povo que precisava Deus tratar. Mas Moisés foi lá.
E o que aconteceu? Aqui, nesses 70 homens, foram criados o conselho que crucificou Jesus lá na cruz. Olha só, os hipócritas, aqueles hipócritas que condenaram Jesus, que a Bíblia fala que é o conselho do Sinédrio, que foi as pessoas, que era tipo um conselho público, ali se levava as coisas, fazia as coisas. Então, precisava desse povo existir? Precisava desse povo existir? Não. Mas foi ali Moisés, olha, Senhor, é assim, é assim, é assim, é assim. Como nós também já fizemos isso. Aqui ninguém é santo, querido, só que graças a Deus tem o perdão de Jesus, né? Glória a Deus. Enquanto a vida é esperança. Então, o que aconteceu? Devido a essa situação, o pessoal criaram aqueles que crucificaram Jesus. Eu não quero crucificar Jesus. Você quer? Então, procure fazer a vontade de Deus, viver o projeto de Deus, viver no conselho de Deus, ter comunhão com Deus, andar na comunhão do Espírito, porque não sei se vocês repararam algo. Quando você faz isso, o Espírito que está com você foi o que Deus falou. Viu, apóstolo Amara? O Espírito que você está compartilhando comigo, com o Bispo Agostinho, com o povo aí, está dividido. Tá? Assim, ainda bem que nós estamos na comunhão, né? Tá todo mundo aqui na comunhão, né? Diaconisa Irene, pastora Roseni, glória a Deus. Mas imagine você compartilhar o seu espírito com quem não está na visão de Deus. Na mesma visão. No mesmo propósito. Por exemplo, muitos estão indo para Diadema. E eu estou indo, fazendo o meu caminho para encontrar com Jesus. Aí a pessoa diz assim, não, desce ali, ó, a gente faz para ali, vai fazer uma baldeação, depois pega outro trem, você não queira subir. Siga o seu propósito. Não precisa usar os meios mais fáceis. A gente vai chegar. Vai chorar? Vai. Pessoas vão ter que sair das nossas vidas? Vão. Pessoas vão chegar? Vão. Se eu tenho um propósito na minha vida, mesmo que eu faça uma aliança, mesmo que eu me relacione com pessoas, e se essa pessoa sair da minha vida, eu não vou sentir nada, amigo. Nada, sabe por quê? Porque era um propósito de Deus. E se era um propósito de Deus envolver essa pessoa, durante aquele momento da minha vida, ele envolveu, depois ele vai tirar essa pessoa. Igual foi o caso de Paulo e Silas. Há momentos que nós temos que andar juntos, e há momentos que nós não vamos mais andar juntos, mas isso não vai nos fazer sofrer, porque nós estamos dentro do propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida é nos ver crescer, é nos ver ser cheios do poder de Deus. A gente, quando a gente é batizado ali na água, você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Mas Jesus disse que quando ele pôs o Espírito Consolador, ele vai descia sobre a pessoa. Uma coisa é certa, eu sou batizada nas águas, eu tenho um Espírito de Santo, mas o meu templo está cheio do Espírito Santo? A pergunta que não quer calar, o meu templo está cheio do Espírito Santo? Porque se o meu templo estiver cheio do Espírito Santo, eu vou saber me calar. E vou saber abrir minha boca com ordem e decência na hora de falar. Essa é a diferença quem tem um Espírito Santo. E, às vezes, você, por menor coisa, igual ontem antes de ontem eu fui olhar uma casa, e eu agradeci tanto a Deus, porque no começo eu fui achando bonito, depois meu coração foi fechando, eu disse, meu Deus do céu, tá, se nós a gente fosse embora agora aqui, eu vou me dissolver aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo intercedeu, não era para mim aquele lugar. Então, olha que vantajoso quando a gente tem o Espírito Santo de Deus. Não é porque a gente é melhor do que as outras pessoas aí fora, mas a gente tem o que é de melhor que Deus deu para nós. Deu Jesus, e através de Jesus tem o Espírito Santo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não temos que relacionar com qualquer pessoa.
Nós não temos que andar com qualquer pessoa que Deus não tem para nossas vidas. Nós temos que andar com pessoas que Deus tem propósito para nós. Entendeu? E muitas vezes, aí diga assim, igual eu já me senti assim, meu Deus, eu tô velha demais. Olha, eu já fiz isso, eu já fiz isso aqui. Não, querido, há tempo de se consertar. É só você encarar o seu pecado, encarar que você errou, aceitou que você fez escolha errada, se arrepender dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus ainda diz assim, é uma palavra que eu gosto muito e que falou muito ao meu coração há muitos anos atrás. Espera aí só um minuto, deixa eu achar ela aqui. Ele é o Deus de tudo. Só um minutinho. Desculpa, amada, porque eu não separei. Eu me perco, porque são muitas palavras que eu escolhi. Eu sempre tenho que escolher uma, mas hoje foram muitas palavras. Foi muita coisa que Deus deu para hoje. Ele fala que Ele vai nos dar um coração novo. Novinho. Minha irmã, abra aí bem rapidinho para mim, Ezequiel 36, 26, que é mais fácil, porque aqui tem muita coisa aqui. Não, já achei, acabei de achar. Diga assim, a palavra de Deus. E pode você dizer, é tudo muito riscado. Aqui tem um ano, eu dato, quando Deus fala comigo, eu dato aqui do ladinho. Então, assim, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andareis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Ou seja, Deus vai te dar um coração novo. Deus vai colocar o Espírito dele de novo. Porque o Espírito estava lá, você batizou, você pecou, mas você não estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não está no pecado. Ele não anda com pecado. Uma coisa é que você aceitou Jesus, você conhece a palavra de Jesus, Deus não toma de você como ele não tomou de Esaú, mas porém você está seco. O templo está vazio, mas tem uma promessa que ele diz que ele coloca o Espírito dele e ele faz habitar em nós outra vez. Então eu quero dizer por quê? Porque Deus é bom. Deus ele criou a gente com um propósito como para fazer, adorar a Deus, viver para Deus. Por exemplo, João Batista teve um ministério árduo. Jesus chamou ele, Deus chamou ele, na verdade, para ele pregar para as víboras, querido. Para ele falar para os fariseus, os doutores. E Jesus fala assim na palavra dele em Lucas 7, 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste ao ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas, e eis que os anda com vestes preciosas. Em delícias estão os teus pacos reais, e mais que saístes a ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito, e eis que envio o meu anjo diante da tua face, o que preparará diante de ti o teu caminho. Então, muitas vezes, hoje, se João Batista vivesse nos nossos dias, no nosso meio, a gente ia falar, meu Deus, que pessoa mais esquisita, pessoa que se veste assim, mas era um homem de Deus, ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele tinha um propósito, e esse propósito ele ia se fazer cumprir, como se fez. Então, se as pessoas estavam achando que o cabelo dele estava enroscado, se a roupa dele era assim, se ele comia aquelas coisas esquisitas, não estava nem aí. Ele estava igual aquela música, eu quero é Deus, o que vão pensar de mim não interessa.
Então, hoje, assim, muitos podem nos julgar por muitas vezes a nossa atitude de nos separarmos, muitas vezes, de situações. Mas é por amor a Deus e por guardar a nossa vida. Porque a gente pode orar por pessoas, mas sentar na mesa dos escarnecedores é complicado. Muito complicado. A não ser que Deus manda, que é o que eu acabei de falar. Se Deus tem um propósito de você ir falar lá pro satanista tal, se ele te mandar, você vai. Agora, se Deus não mandar, calma, vamos orar. Quem faz os atos proféticos sabe muito bem disso, que sempre a gente está em oração. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é tão real como esse que a gente vê. Nós precisamos da palavra de Deus. E muitas vezes pode dizer, não, mas eu tenho tantas coisas para fazer e eu acabo me deixando me levar pela minha fome, pela minha necessidade, pela minha carência. Então, eu quero dizer, querido, que você está deixando a sua vida ser dirigida por pessoas, pela sua carência. Você não está deixando o Espírito Santo fazer templo dentro de você, porque a partir da hora que você faz o templo, não é que você vai sentir a pessoa cheia de pessoas. Não é que você não vai se sentir sozinho, mas aquilo vem, ó, e rapidinho vai embora. Porque você fala, eu tenho um Deus. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu ando na rua, eu me sinto tão privilegiada, porque eu falo, meu Deus, porque o Senhor me escolheu, eu sou muito feliz. Porque eu fico imaginando, eu vejo as dores dos outros. Hoje eu fui caminhar com o Kiko e eu vi uma mulher magrinha na janela de um balcão, fumando, balcão que a gente fala é sacada, né, no Brasil. E eu falei, Jesus, essa mulher não tem Jesus. Como é triste, como é triste. É muito triste, irmão. A gente tinha qualquer problema que a gente passar, a gente ainda tem que sorrir. Porque nós temos Jesus, nós sabemos pra gente onde ir, sabe? Nós, filhos de Deus, nós temos que andar com os pés nesse mundo e a cabeça no céu. Com os pensamentos no céu. Ontem eu falando com a minha filha e falando até sobre a pregação da minha irmã, né? Do Você e Deus e tudo. Ela falou assim, mãe, mas ninguém quer morrer. Eu não falei nada com ela não, mas eu falei bem quietinho aqui no dentro de mim. Ninguém quer morrer, mas eu fico imaginando como é que eu vou subir, se eu vou subir cantando, se eu vou subir levantando os braços. Eu me imagino, queridos, o dia que eu partir, como é que é. Se vocês não imaginam, eu não sei, mas eu me imagino como que é. Ah, Senhor, como que é? Eu sei que eu não vou sentir medo, eu sei que vai encher uma alegria tão grande que eu não vou lembrar de ninguém que eu estou deixando para trás. Eu imagino. Isso é coisa minha. Eu não sei se todo mundo faz isso. Mas eu imagino, por que a gente tem que imaginar e pensar só nas coisas dessa terra? Ah, eu quero uma casa, ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. Se vai ficar tudo aqui, você pode até querer, isso não é errado o que eu quero dizer, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Não pode ser a nossa prioridade. Deus, Ele quer que a gente entregue a nossa vontade a Ele. Falar de Deus é o que você sente na sua alma. Quando a sua, não é nem na sua alma, que ele desculpa, é no coração, que a boca diz que a gente fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio de Deus, eu vou me relacionar com aquela pessoa mais difícil que Deus falou que eu tinha um propósito, ela vai me dar as palavras, eu vou saber relevar em Deus. Agora, se eu não tiver no propósito, pronto, ali já deu uma confusão. Já deu uma confusão. A não ser que você tenha um caráter já totalmente assim, podado por Deus, administrado por Deus, sabe? Toda hora em oração, vigiando, né? Como a Bíblia diz. Mas eu quero dizer o seguinte, que se você vai para uma igreja, porque a igreja lá, o louvor é bonito, ou porque as pessoas te elogiam, uma hora isso não vai ser o bastante. A primeira coisa que a pessoa fizer com você, você vai se sentir rejeitado, você vai sentir isso, aquilo. Agora, se você for por essa igreja, porque Deus te levou lá por um propósito, as pessoas podem falar com você, o apóstolo, o bispo, quem quer que seja, do menor ao maior dentro da igreja, do visitante, você não vai sentir nada, porque você reconhece o seu valor, você sabe quem você é em Deus e o porquê você está lá.
Essa é a diferença. Eu sei quem eu sou em Deus e por que eu estou. Então, quando eu sei o meu propósito, eu não tenho problema nenhum de agir ou de fazer. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte: nada vai matar você. Eu te digo, eu já passei por várias situações e eu não morri. Só morre quando Deus quer. Nada vai matar você de saudade, nada vai matar você de amor, de depressão, de rejeição ou de qualquer coisa. A gente só morre quando Deus permite. Só Ele tem o dia e a hora. Se uma pessoa disser assim, morreu de depressão, não. Morreu porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Porque não cai uma folha se Deus não permitiu. Porque Ele é o alfa e o ômega. E em nome de Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o nosso futuro na mão. Ele nos ensina. Ele nos dá o Espírito Santo que vive e reina. Eu só preciso saber que eu não sou movido pela minha alma. Eu tenho que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Cada vez a minha alma quer essas coisas, quer, mas vai ficar de castigo. Olha, toma oração. Jesus me fez para o seu perfeito louvor. Eu sei que eu vou sentir. Ei, Pois bem, vai orar, minha filha, vai orar. Você está orando um pouco. É assim que a gente faz com a nossa alma. E lembrar das coisas que Deus fez. Porque muitas vezes nós estamos vivendo situações, em relacionamentos, ou às vezes você está até em um evento mesmo, se relacionando ali, o inimigo quer trazer confusão, trazer contenda. Se não é Deus te lembrar que você está ali por um propósito, você começa a querer se exaltar. Mas quando Deus te lembra, enfim, você está aqui por um propósito. Aí você já se... Ai, Senhor, onde que eu vou esconder minha cara? É verdade. Eu não sou nada, eu estou aqui por um propósito. E sou muito, sou filho teu, mas não mereço mais do que os outros que estão aqui. Todos somos iguais. Eu mereço sim ter uma hierarquia e eu tenho que estar debaixo da hierarquia, que isso aí a palavra de Deus também ensina. Mas, assim, a gente tudo, claro que isso vai vir porque nós somos carne, Satanás, ele vai quando você tem fome. Sabe por quê? Porque quando ele foi pecar Jesus, não foi antes de Jesus se retirar para o deserto. Foi depois do jejum. Por quê? Porque ele achava que Jesus estava fragilizado, estava com fome, Jesus estava saindo. Então ele foi lá para tentar Jesus. E assim é comigo e é com você. É quando no nosso momento de fragilidade, de fome, ele tenta nos pegar. E eu digo, Satanás pode até, e pode não, ele faz, ele sacia suas necessidades. Mas o preço é grande. Vocês viram o que aconteceu? Os fariseus crucificaram Jesus. O preço é grande. Veja com quem você vai dividir o seu espírito. Veja bem, o seu fardo, a palavra de Deus diz que é leve. Não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que o seu fardo é leve. Muito leve. Por mais pesado que eu sinta, ele é leve. Porque ele não daria maior para mim que eu não pudesse sustentar ou fazer. Da forma dele, da forma como ele quer que fizesse. A gente está cansado? Estamos. Moisés estava cansado? Estava, por isso que ele cometeu isso. Então, no momento que você estiver cansado, antes de pensar alguma coisa, faz assim, para tudo. Jesus, e se ajoelha. Para tudo, não faz nada. Porque é normal. Eu não estou condenando Moisés, Deus me livre, quem sou eu? Ele tinha os motivos dele, ele estava cansado. Mas ele sabia que Deus era com ele. É igual a gente, ele falou, eu sou contigo, você não está só. A palavra diz que ele nunca vai nos abandonar, mesmo que minha mãe, meu pai me abandone, a igreja me abandone, meus irmãos me abandonem, meus filhos me abandonem. Mesmo assim, ele vai estar comigo. Então, ele vai estar comigo e com você. Nós não precisamos temer nada. Nós precisamos, sim,
fechar a porta da necessidade, a porta da fome. Essa porta ela tem que sair da nossa vida. Não fazer as coisas porque estamos precisando ou necessitamos, mas buscar de Deus o que é melhor para a nossa vida. Olha, querido, eu confesso, eu estou morando num apartamento que eu não gosto muito. Mas hoje, meu Deus, isso aí foi o Senhor que me deu. Não adianta a gente querer sair do negócio, não. Gente, não sai quando é propósito de Deus. Eu já vi um monte de defeitos, já vi vulto, já vi isso. Aí Deus fala assim, ora. Ora. Então, assim, tem coisas que você tem que passar. Ninguém pode passar por você. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Então eu quero dizer, lembre bem, os seus pés têm que estar na terra. Seu coração, sua cabeça tem que estar em Deus. O tempo todo, todo o tempo. Para não fazer nada errado. Nada errado. Porque não foi Deus que criou esses 70 homens que no futuro vieram a crucificar Jesus. Foi Moisés. Então, muitas vezes, nós criamos os nossos problemas. Nós criamos as nossas situações. Não é Deus. O que nós precisamos é encarar, pedir perdão, confessar se for pecado, que de qualquer forma é pecado, porque se eu fiz algo que não estava na direção de Deus, é pecado. Então, é se consertar diante de Deus e pedir que a misericórdia dele venha sobre nós e que ele derrame de novo do seu espírito, do alto da sua cabeça até as plantas dos seus pés. Que venha um vinho novo, não aquele vinho que embriaga. Porque esse vinho que embriaga, que a Bíblia fala o vinho, é aquele vinho que a pessoa não tem coragem de se achegar diante de Deus e confessar o seu problema. Isso, querido, eu não estou dizendo eu não estou dizendo de pessoas lá fora do mundo, não. Eu estou dizendo de nós. Eu estou dizendo do povo de Deus, pastores, bispos, muitas pessoas que têm vivido situações que não agradam a Deus, ou que não estão vivendo mais, mas não tem cara, não tem coragem. E deixa o diabo ficar culpando. Em vez de ir ali no altar do Senhor e se consertar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e começar uma vida nova com o Senhor. Deus tem perdão para todos. O perdão, só que assim, lógico que a gente não vai pecar outra vez. Mas se você verdadeiramente reconhecer, olha, eu matei, Senhor, me perdoa. Gente, Jesus perdoou o ladrão que estava do lado da cruz dele, ainda disse assim, porque Jesus viu o coração daquele homem, ainda hoje você estarás comigo. Então, assim, o perdão, quando você pede realmente de coração mesmo, Deus ouve e sua vida começa uma nova vida. Como eu disse, todos nós, todos os dias estamos conversando alguma coisa nova. O que você está começando hoje? O que você está querendo começar hoje? Comece com propósito. Comece, primeira coisa, orando e vendo se Deus tem propósito nos relacionamentos, porque qualquer coisa que eu for fazer, eu dependo de relacionamento. Mas uma coisa, como eu falei, se você tem um relacionamento direto com Deus, se você ama a Deus, você vai saber se comportar com a pessoa, respeitar quem está ao seu lado. Se você busca de Deus, se encher, você não vai ter carência de ficar bajulando quem não está nem aí por você e se envolvendo com pessoas que não têm nada a ver. Porque Deus preenche o seu ser. Então, o que eu quero dizer, essa manhã, aí no Brasil, e agora aqui, horário da Suíça, né, horário já de almoço, e o que eu quero é que Deus possa derramar nesta manhã
do Espírito dele sobre as nossas vidas, que possamos ser cheios de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que o nosso templo, que ele não seja só ter um Espírito, mas que ele tenha o Espírito Santo, que vive e reina sobre as nossas vidas. E que possamos, em nome de Jesus, independente do que for, confiar literalmente que Deus tem o melhor para nós. Mesmo que aquele melhor é uma casinha de tábua. Em outras palavras, isso é só uma figuração. Mas que Deus não tem isso para ninguém. Deus sempre tem o melhor. Foi por isso que Jesus, ele não tinha onde se reclinar a cabeça. Não é porque ele queria que a gente fosse pobre, não. Era ensinar a humildade. Porque se ele quisesse, ele tinha um palácio. Ele tinha um reino. Então ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas tudo dentro da palavra de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, se eu vim por um propósito nessa terra, se eu sei quem eu sou, eu não necessito de ser aplaudido, de ser elogiado, de ser manipulado. Não. Eu necessito sim do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser obedientes, a começar por mim, que eu possa estar ouvindo a cada passo a voz do Espírito Santo e conformar com o propósito, que às vezes Deus nos entrega um projeto. E esse projeto não significa, tem uns projetos que a gente acha bom, se deleita no Senhor até. Mas tem outros projetos que é meio sacrificante, tem um processo assim meio esquisito. Mas vamos pedir a Deus que esse projeto, esse processo, esse que não é legal, que não é bom aos nossos olhos, que possamos passar com ele. Assim, porque Moisés se esqueceu que ele foi o cara, ele abriu o Mar Vermelho, ele foi o cara, ele viu o poder de Deus, a glória de Deus, né? E quantos aqui de nós, se fosse abrir a boca aqui, quantos testemunhos de nós não ia falar que já teve com Jesus, com o próprio Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a Trindade Santa de Deus? Então não vamos nos esquecer do que Deus já fez por nós até hoje. E vamos amar a nossa vida, o nosso propósito que é Deus, porque quando eu me amo também eu posso amar outras pessoas. Primeiro eu amo a Deus, depois eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, não consigo amar ninguém, né? Às vezes a pessoa, você diz assim, o propósito de Deus não é amar primeiro a Deus, o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amar, como é que eu vou amar o meu próximo? Será que eu estou me amando? Porque se eu estiver tratando, dizendo que estou amando o meu próximo, e estou fazendo mais benefício para mim, então eu não estou me amando. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Não é bem assim. Eu tenho que amar igual. O que eu faço por mim, eu faço para o meu próximo. Eu sei que a gente não atingiu esse grau, mas aqui nós estamos no processo. E nós estamos aqui para pedir o Deus Todo-Poderoso para nos fazer mais perto dele, mais perto de realizar o seu propósito, porque ele tem para nós, ele tem que nós sejamos, como diz o outro, desbravador neste mundo para a obra dele. Ele deu esse mundo para nós, desbravar, de amar as pessoas através de ele, amar as pessoas através de nós, né? Então é isso, amados, que Deus abençoe vocês e que essa palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que falou muito comigo. Eu nunca trago uma palavra que primeiro ela não fala comigo. Então eu quero dizer para vocês que a gente possa ouvir mais a voz de Deus antes de qualquer coisa. Nem sempre o que queremos é o propósito de Deus. Nem sempre as pessoas que queremos que estejam no nosso meio, elas são o propósito de Deus, elas têm que ser relacionadas conosco. Nem sempre. E aquelas que também a gente pensa que não é, a gente tem que orar e aceitar e orar por essas pessoas para que elas possam também estar servindo ao nosso Deus único e verdadeiro, nosso Deus Jeová Jiré, o Deus Shalom, o Deus da provisão, Deus Chamar,
Elohim, Deus, sua bandeira estardante, o nosso Deus Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo, que não nos deixa só, é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e da dor. Deus abençoe. Querido Deus eterno Pai, eu quero entregar agora os meus irmãos nas tuas mãos, Pai. Não só os meus irmãos que estão aqui nessa live, mas os que vão ver, Pai. Que eles possam ser cheios do teu poder. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a vida deles, Pai. O teu amor, Pai. Que eles possam sentir o teu amor de uma maneira tão forte, Pai. Que não queiram mais ficar da mesma forma, Pai, agindo por si mesmo, mas agindo de acordo com a tua vontade, Pai. Que possamos procurar e buscar dentro da Bíblia, porque na Bíblia tem todas as coisas. Se eu fosse ler aqui, Pai, seriam muitos versículos e não daria tempo, como eu separei, do propósito, do plano do Senhor para as nossas vidas, Pai. De relacionamentos, de pessoas, mas o Senhor sabe. E eu te peço e clamo, Pai, derrama do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.